Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos Cibele Moraes. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa sobre a pausa audiovisual. Bom, Cibele, agora a gente quer saber quais conclusões você chegou a partir, então, da tua tese de doutorado. Conclusões. É engraçado dizer sobre a pausa audiovisual porque, na verdade, é essa a ideia da tese, né? A construção desse conceito. Então, se eu fosse, não querendo te corrigir, mas é aquela questão, não é sobre, é a mesmo, pausa, né? Porque a Suzana sempre me disse uma coisa, no doutorado, a nossa contribuição deve ser justamente criar algo, inventar algo, né? Isso é o trabalho de um doutor. Então, a minha intenção foi justamente percebendo esses diversos materiais onde eu tinha, como a gente costuma chamar, a câmera lenta, né, a imagem lentinha, o plano sequência, aquela imagem longa que passeia inteira pela tela, ou mesmo a fotografia sendo usada em telejornais, em PowerPoints animados. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo TV e me deparei com a propaganda do Samsung Galaxy novo, que faz fotos com som. Não sei se você já viu isso. Né? Então, é interessante como essas imagens vão passeando por todos esses lugares e a gente não sabe o que elas são ou como elas agem, né? Então, a minha intenção foi justamente essa. Eu quero trabalhar ou criar, inventar um conceito que dê conta de certa forma, unir essas imagens em torno, né, de uma força comum que seria a pausa audiovisual. De acordo com o Henri Bergson, a gente trabalha em função de um virtual e de um atual. Então, essas imagens, elas se atualizam materialmente como plano sequência, câmeras lentas. E aí eu trabalhei na tese com uma série de novas palavras para dar conta desse fenômeno. Por exemplo, quando eu falo câmera lenta, é completamente errado, equivocado eu falar, porque uma câmera lenta precisa de uma câmera rápida, né? Eu não tenho uma imagem mais lenta em termos de visualização, mas na construção ela é extremamente rápida. Então, esse nome não dava conta. Eu fui criando terminologias, né, que explicassem melhor e sempre pensando, bom, ela tem uma parte desse fenômeno que ele é atual, que ele vai estar posto ali, visível, material. E ele tem uma parte que ele é virtual, que se atualiza, né, diferentes formas, mas é algo em si. E foi aí que eu encontrei a espera, né? Eu tenho a pausa visual formada por um misto, então, que atualmente é esse fenômeno atualizado em diversos materiais e virtualmente é uma pausa que é uma espera, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma imagem, eu brinco sempre com a ideia dos filmes blockbuster de ação, tá? Eu, às vezes, me canso com as câmeras lentas e elas precisam ser lentas porque acontece tanta coisa explode. Tanta coisa entra em erupção na tela que ela precisa ser devagar para eu poder acompanhar e entrar nesse ritmo. Isso é um tipo de espera. Uma espera da qual eu já sei como é que vai se resolver. O mocinho vai morrer, o carro vai explodir, né? Mas existem esperas que são uma expectativa da qual eu não consigo dar conta. E geralmente essas esperas, elas incomodam muito. Eu não sei se tu conhece aquele filme Árvore da Vida. Sim. Né? Que todo mundo tem horror do Árvore da Vida do Malick, porque, meu Deus, o cara entra no cinema e fica 3 horas olhando para o nada. Né? Só que essa espera, ela é muito criativa. E aí eu recolhi depoimentos na internet, nos bancos de dados de filmes, a respeito do que esses espectadores, que eu chamo de observadores, criaram enquanto assistiam e se forçaram a assistir a essas imagens. E é extremamente interessante o que surge daí, né? Então, eu cheguei à ideia de trabalhar muito porque me incomodava. Em algumas esperas, né, em algumas pausas atualizadas que acabam gerando esperas, eu sentia coisas diferentes. Eu tentei descrever ou dar nome para esses sentidos que vão sendo emoldurados no espectador. Aí entra a Suzana Kilpe, né, com as molduras, né? Eu tenho um processo de molduração que é técnico, a câmera lenta, a foto parada e uma série de outras coisas. Eu tenho um processo de moldura, que são as formas como eu consigo enxergar esses movimentos internos das imagens, o que é dificílimo de tentar enxergar e descrever. E eu tenho emolduramento, que é no corpo do espectador, né? Então, eu tentei dar nome a todos esses processos.
E como é que você vê a importância, então, dessa tua contribuição, então, para essa área? Pois é, eu acho que a contribuição das pesquisas em comunicação é totalmente diferente de uma contribuição para uma área da saúde. Quando tu fala, às vezes, qual é a contribuição, tu fica pensando, bom, o que eu fiz para mudar, né? Que fórmula eu descobri, que vacina eu inventei. Mas, na verdade, o que interessa na pesquisa em comunicação é de tentar localizar, autenticar e problematizar os nossos produtos contemporâneos, porque ali se revelam questões sociais, né? Então, acredito que não é à toa, eu fui buscando a minha cartografia de vídeos, eu descobri mais de 15 milhões de referências, só com imagens desse tipo, né? Então, assim, é muito significativo que o homem esteja vivendo num mundo cada vez mais ágil, mais repleto de velocidade, e aí, de repente, eu tenho que criar imagens que param para me fazer parar também, né? E me fazer parar de diferentes maneiras. Então, é um fenômeno que precisa ser estudado, porque ele também revela como é que a gente lida com outras coisas do cotidiano. Com o fato da gente ter uma vida finita, por exemplo, né? Então, talvez eu especulo isso na tese, porque o máximo que a gente pode fazer é especular, né? Nós estamos produzindo materiais para lidar com uma coisa com a qual nós não estamos preparados em termos sociais, né, para lidar. E tem um autor que eu uso na tese também, que é o Krakauer, que ele fala das massas, né? E ele vai falar sobre isso. O homem contemporâneo, ele se encontra num espaço vazio, né, em função de um excesso de coisas que ele está enfrentando na atualidade. Então, de certa forma, ele responde, né, muitas vezes nos processos audiovisuais, culturais, artísticos, né, essa necessidade. A gente vê isso quando trabalha com arte, né? Todos os movimentos artísticos, eles respondem a anseios da época. Essas são as nossas formas de arte hoje. Né? E o que esses materiais estão nos dizendo? Se a gente atentar para eles, eu consigo responder e resolver coisas agora. Não vou deixar para resolver isso no século seguinte, quando eu vou conseguir olhar, né, e enxergar esses materiais. Bom, Cibele, você tem planos para continuar na pesquisa? Quais são os próximos passos, então, nessa área acadêmica? Os próximos passos eu não sei, porque eu te disse que eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Mas acredito... Mas tem vontade? Acredito que vai vir um pós-doc, né, algo natural. Ainda não me preparei para isso, mas imagino fazer. E agora eu acho que é o momento de tentar socializar a pesquisa, porque um problema que a gente tem na nossa área, às vezes, é conseguir dar conta de ir em todos os congressos, de publicar. Então, o próximo passo é tentar publicar o material, né, e socializar. Seria já está de bom tamanho, o resto depois a gente pensa. Tá certo, Cibele. Muito obrigada pela tua participação. Até a próxima. Até. E se você quer saber mais da tese de doutorado da Cibele Moraes, está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela 103.3. Até lá!